Você provavelmente já ouviu falar de Pense e Enriqueça, o livro de Napoleon Hill, que vendeu milhões de cópias e é considerado um dos maiores clássicos do desenvolvimento pessoal. Ele está nas listas de leitura de bilionários, é citado por coaches, empresários e influenciadores. Mas e se eu te dissesse que tudo o que te contaram sobre esse livro é superficial? E pior, que a verdadeira essência dele foi escondida propositalmente. O que você vai ouvir neste vídeo não é opinião, é o que está ali nas entrelinhas, mascarado por palavras simples, um código oculto, um ensinamento esotérico disfarçado de autoajuda. Napoleon Hill não era apenas um escritor motivacional, ele foi um canal, ele acessou algo muito maior, algo que ele próprio chamou de inteligência infinita. Hill dizia que suas ideias vinham de outro plano e que só aqueles que estivessem vibrando na frequência certa conseguiriam compreender o segredo invisível que percorre todas as páginas do livro. Mas esse segredo foi diluído com o tempo. E o que chegou até nós foi apenas a casca, enquanto o verdadeiro poder do conteúdo permanece reservado a quem sabe enxergar além das palavras. Por que será que ninguém fala sobre isso? Por que será que, mesmo lendo o livro, a maioria das pessoas continua presa no mesmo ciclo de escassez, sabotagem e frustração? Porque o segredo não está no conteúdo literal, está na vibração, na intenção por trás. E neste vídeo você vai finalmente entender o que Napoleon Hill estava tentando te dizer e o que eles não querem que você descubra. Se você sente que existe algo maior por trás das palavras, se você já se questionou por que só pensar positivo não muda a sua realidade. Se você está pronto para acessar o verdadeiro poder por trás da mente, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e prepare-se para ver com novos olhos um livro que você achava que já conhecia. O que vem a seguir pode mudar sua frequência para sempre. E quando isso acontece, tudo muda. Pense e enriqueça. Não é só um livro, é um código oculto camuflado de autoajuda. Quando você segura um exemplar de Pense e Enriqueça nas mãos, talvez ache que está apenas diante de um livro sobre dinheiro, mentalidade e sucesso. Mas o que Napoleon Hill entregou ali vai muito além disso. A superfície fala de metas, foco, autoconfiança, persistência e desejo. Mas quem lê apenas com os olhos da razão, perde 90% do poder do conteúdo. Hill não estava simplesmente dando conselhos, ele estava codificando leis espirituais universais, usando palavras simples para transmitir um mapa energético de manifestação. É por isso que muitos leem e nada acontece, porque estão lendo como um manual de produtividade. Mas Pense e Enriqueça é, na verdade, um ritual vibracional escrito em linguagem simbólica. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Parece motivacional, certo? Mas se você lê isso com a lente correta, percebe. Isso é uma fórmula para acesso quântico à realidade. Vamos revelar o que está por trás. Desejo ardente não é apenas querer com força. É ativar uma vibração de magnetismo espiritual. É colocar fogo na intenção. Fé, no livro, não tem nada a ver com religião. É frequência emocional sustentada. É você se manter firme numa realidade invisível, como se ela já existisse. Repetição de afirmações é reprogramação da mente subconsciente, a ponte energética entre o visível e o invisível. Subconsciente, para Hill, é um portal. É onde você planta o que deseja colher na matéria. Napoleon Hill aprendeu tudo isso com os homens mais ricos de sua época. É o que a história oficial diz, mas a verdade vai além. Hill recebeu essas ideias em estados de consciência alterados, em meditações profundas e por meio de uma comunicação que ele mesmo descreve como inteligência superior. Ele nunca usou a palavra canalização,
Mas quando você mergulha nos relatos dele sobre como surgiu esse conhecimento, tudo indica que Hill foi sim um canal, um mensageiro entre planos. E ele codificou sua experiência para que não fosse censurado ou desacreditado por completo. E sabe o mais surpreendente? O próprio Napoleon Hill nunca revelou diretamente qual era o verdadeiro segredo do livro. Ele disse que o segredo está espalhado por todos os capítulos, mas que ele não iria dizer qual era, porque quem estiver pronto irá percebê-lo. Isso não é só uma jogada de marketing, é um teste vibracional. Só quem está alinhado com a frequência da criação consegue perceber o que está de fato escondido nas entrelinhas de Pense e Enriqueça. Você pode ler o livro inteiro, do começo ao fim, e continuar no mesmo lugar. Se estiver lendo com a mente analítica, desconectada, cética, mas se você abrir o coração, se estiver vibrando com intenção, presença e fé verdadeira, você começa a enxergar, a entender, a acessar o código, e a sua vida muda, porque a vibração muda primeiro. A realidade só responde. Pense e Enriqueça é um ritual camuflado, canalização e sabedoria oculta. O que poucos sabem é que Napoleon Hill estava imerso em uma corrente espiritual profunda. Seus estudos iam muito além da mente lógica. Ele falava sobre inteligência infinita, impulso do pensamento e transmutação sexual. Temas que, para a maioria das pessoas, passavam despercebidos como metáforas. Mas eram muito mais do que isso. Esses termos fazem parte de um vocabulário esotérico usado há séculos por iniciados, ocultistas e alquimistas. Hill apenas adaptou para não assustar a audiência da época. Ele falava em transmutar energia sexual em criatividade, mas o que estava dizendo na essência era a energia vital que sobe pela coluna, a mesma energia ativada em práticas como o Kundalini Yoga, pode ser direcionada para criar realidades. E ele aprendeu isso como? Em diversos momentos, Hill relata experiências de intuição elevada, em que vozes interiores e ideias súbitas chegavam até ele. Ele não chamava de canalização, mas era exatamente isso. Ele estava acessando um campo de sabedoria coletiva, um plano espiritual onde o conhecimento não é aprendido, é recebido. Muitos mestres ao longo da história fizeram isso. Neville Goddard, Florence Scovel Shinn e até líderes religiosos de diferentes tradições. Todos canalizavam, ainda que usassem outros nomes para isso. Hill dizia que o pensamento é mais do que uma função do cérebro. Ele acreditava que todo pensamento é uma entidade vibracional viva, com capacidade de atrair circunstâncias, pessoas e eventos. E quando várias pessoas pensam juntas, com a mesma intenção, elas criam um campo energético ainda mais poderoso, o que ele chamava de mastermind. O mastermind é, na prática, uma invocação coletiva, uma conexão a uma fonte superior de inteligência que transcende o ego. Esse conhecimento não era novo, mas Hill trouxe para o Ocidente de forma acessível, camuflada, segura. Se você entender isso, percebe que Pense e Enriqueça não é um livro sobre dinheiro. É um livro sobre autorrealização espiritual, disfarçado de finanças, para que pudesse chegar até as massas. O verdadeiro segredo é esse: você manifesta riqueza quando entra em alinhamento com o plano da sua alma. O dinheiro é só consequência. O sistema precisa que você durma, e por isso eles esconderam tudo isso. Agora pare e pense. Se Pense e Enriqueça revela uma tecnologia vibracional que permite ao ser humano co-criar sua realidade, por que isso não é ensinado nas escolas? Por que essa sabedoria está disfarçada e camuflada em linguagem genérica? A resposta é simples: porque o sistema não quer você desperto. O mundo em que vivemos é estruturado para manter as pessoas na frequência do medo, da escassez e da distração. Se você acorda, se entende que pode manifestar, transmutar, magnetizar realidades,
Você se torna livre, incontrolável, poderoso, e isso é um perigo para o sistema. Napoleon Hill sabia disso. Por isso ele disfarçou o livro como uma obra sobre dinheiro e sucesso nos negócios. Essa era a única forma de passar sua mensagem sem ser silenciado ou ridicularizado. Perceba, durante décadas esse livro circulou entre empresários, executivos, visionários, pessoas que, mesmo sem entender totalmente, estavam usando os princípios e colhendo resultados. Enquanto isso, a maioria lia e achava bonito, mas não conseguia aplicar, porque o verdadeiro código só se revela para quem sintoniza. A elite entendeu isso há muito tempo. As maiores famílias do planeta, as mesmas que controlam bancos, grandes corporações e sistemas políticos, sabem que a realidade responde à vibração, que a mente molda a matéria, que fé, foco e intenção criam riqueza, mas a população em geral foi condicionada ao oposto: trabalhar duro, aceitar migalhas, duvidar de si mesma, esperar reconhecimento externo. O sistema precisa que você continue acreditando que o segredo está fora, em cursos, diplomas, títulos, networking, quando, na verdade, o maior segredo está dentro. E Hill tentou te mostrar isso desde 1937. Eles esconderam isso nas entrelinhas, mascararam como autoajuda e jogaram a chave no fundo da mente coletiva. Mas agora, essa chave está voltando à superfície. E quem tem olhos de ver, vai abrir a porta. O que está escondido nas entrelinhas de Pense e Enriqueça? Napoleon Hill nunca escreveu o segredo de forma direta. Ele mesmo afirma isso no início do livro. Ele diz que o segredo aparece em cada capítulo, mas nunca será apontado explicitamente. Por quê? Porque o segredo não pode ser dito, ele só pode ser percebido. E essa é a chave para entender o poder oculto de Pense e Enriqueça. O livro foi projetado para ser uma iniciação vibracional. Ele não é apenas informativo, ele é transformador para quem lê com o coração desperto. Hill usa palavras como fé, desejo, persistência, autossugestão, imaginação criadora, mas o que ele está realmente ensinando é como ativar um estado de consciência alterado capaz de moldar a realidade. Vamos decodificar as entrelinhas. Desejo ardente não é ambição comum, é chama espiritual. É quando o desejo não vem do ego, mas da alma. Quando ele nasce do seu propósito mais profundo, ele se torna magnético. Fé, como colocada no livro, é um estado de certeza vibracional. Não é crença religiosa. É uma convicção tão intensa que faz o universo se reorganizar ao redor da sua decisão interna. Autossugestão é, na verdade, hipnose consciente. Hill está ensinando como você reprograma o subconsciente para se alinhar com a nova realidade antes que ela exista no plano físico. Plano definido e ação persistente são formas de ancoragem energética. A ação não é só para fazer acontecer. Ela é um sinal para o campo quântico de que você está pronto, alinhado e comprometido. Autossugestão é, na verdade, hipnose consciente. Hill está ensinando como você reprograma o subconsciente para se alinhar com a nova realidade antes que ela exista no plano físico. Plano definido e ação persistente são formas de ancoragem energética. A ação não é só para fazer acontecer. Ela é um sinal para o campo quântico de que você está pronto, alinhado e comprometido. Você já é aquilo que deseja, e o universo só responde à frequência do seu ser, não ao desejo do seu ego. O livro te ensina a alinhar pensamento, places, emoção, pases, ação, nases, estado de ser. E quando você vibra como se já fosse, a realidade se curva. Não porque você merece, mas porque você é. Essa é a chave que está nas entrelinhas. A cocriação não acontece quando você corre atrás dos sonhos. Ela acontece quando você se torna o tipo de pessoa que vive aquela realidade. Hill não diz isso com todas as letras, mas quem lê com o espírito desperto, percebe.
Pense e Enriqueça não é um livro sobre ganhar dinheiro. É um manual de ativação quântica da consciência criadora. E só quem estiver pronto vai entender. Pense e Enriqueça. Nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre despertar. Se você chegou até aqui, já percebeu. Pense e Enriqueça não é um manual de negócios. É um portal. Um código espiritual disfarçado de autoajuda, onde cada palavra vibra em um nível oculto, ativando quem está pronto. E aqui está a verdade mais profunda. Enriquecer não é acumular, é revelar quem você é. O enriquecimento de que Hill fala é, na essência, uma expansão da consciência, uma abertura de canais espirituais, um alinhamento com a sua natureza divina criadora. O dinheiro, o sucesso, os resultados, são apenas espelhos externos desse alinhamento interno. A maioria lê o livro procurando fórmulas, mas os poucos que despertam compreendem. Não se trata de fazer, trata-se de ser. Ser aquele que já vibra como o que deseja viver. Ser aquele que compreende que a realidade não é imposta de fora, ela é criada de dentro. O que você chama de vida nada mais é do que a projeção holográfica da sua frequência atual. E por que isso é tão escondido? Porque um ser humano desperto não pode ser manipulado, não obedece sem questionar, não consome por insegurança, não aceita viver apagado, condicionado, adormecido. Um ser desperto reconhece sua luz e brilha, mesmo quando tentam apagá-lo. Esse vídeo não é sobre Napoleon Hill, é sobre você, sobre o que você está disposto a acessar dentro de si, sobre a sua coragem de sair da matrix da escassez e entrar no campo da criação consciente. Você não precisa mais buscar fórmulas, precisa lembrar, porque tudo já está em você. A mente é o solo, o desejo é a semente, a fé é a água e o sentimento é o sol. A colheita é inevitável, mas só floresce para quem escolhe viver desperto. E essa escolha, ninguém pode fazer por você. Ação prática. Como começar a despertar e manifestar. Agora. Mesmo tudo o que falamos até aqui é poderoso, mas sem ação, permanece só ideia. A verdade proibida só se torna libertadora quando aplicada. Então, como dar o primeiro passo rumo à verdadeira riqueza, aquela que transcende dinheiro e toca o ser? 2. Cultive o sentimento da conquista antes da conquista. Sinta-se agora como se já tivesse alcançado aquilo que deseja. Visualize sim, mas vá além. Sinta a alegria, a gratidão e a confiança no seu corpo. Essa emoção é o ímã que atrai a realidade desejada. Napoleon Hill chamou isso de "Feeling is the secret". O sentimento é o segredo. 3. Desafie suas crenças limitantes. Faça uma lista delas. Quais são as frases internas que te impedem? Isso não é para mim. Dinheiro é difícil. Só os outros conseguem. Agora, questione cada uma. Isso é verdade? De onde veio essa ideia? Posso substituir por algo que me empodere. Reprogramar a mente começa por aqui. 4. Pratique a gratidão genuína diariamente. A gratidão muda sua vibração e conecta você com a abundância que já existe. Anote todos os dias 3 motivos para agradecer, grandes ou pequenos. Com o tempo, isso expande sua percepção e atrai mais motivos para agradecer. 5. Haja com intenção e consciência, mesmo em pequenos passos. Pensar positivo não basta, é necessário agir com clareza e propósito. Cada escolha, cada atitude alinhada com seu desejo, fortalece sua jornada de manifestação. Lembre-se, o processo é um ciclo. Pensamento, sentimento, ação, repetido até se tornar seu novo padrão. O segredo não está em fórmulas mágicas, mas em tornar-se o criador consciente da sua realidade. Não espere o momento perfeito. Ele nunca chega. O momento é agora. Desperte sua mente, alinhe seu coração e faça o movimento. O universo responde à sua coragem. O perigo de cair nas armadilhas da mentalidade de riqueza tradicional.
Muita gente pensa que pense e enriqueça é o caminho infalível para a riqueza, mas isso pode ser uma armadilha disfarçada. A mentalidade de sucesso tradicional, muitas vezes propagada como fórmula mágica, ignora um fator essencial: a complexidade emocional e energética do ser humano. Quando você repete frases feitas ou foca apenas em visualizar dinheiro, sem olhar para suas crenças profundas, seus medos e sua relação real com a abundância, você acaba reforçando padrões negativos. É como tentar construir uma casa sem alicerce. Por mais que você queira, ela vai ruir. Além disso, o perigo maior está em colocar a responsabilidade toda em você, como se fosse culpa sua não conseguir. Isso gera culpa, frustração e mais bloqueios energéticos. A verdade é que somos influenciados por inúmeras forças externas e internas que precisam ser reconhecidas e trabalhadas com consciência. Por isso, antes de seguir qualquer método, questione: essa técnica respeita minha verdade interior? Me conecta com minha essência ou apenas me vende uma ilusão? A verdadeira riqueza começa no autoconhecimento e no equilíbrio, e não em atalhos fáceis ou promessas vazias. O que eles não contam sobre o sucesso rápido e o efeito colateral do pense e enriqueça. Quando falamos do clássico pense e enriqueça, muitas vezes o foco recai sobre a promessa central: o poder do pensamento positivo, da visualização e da crença inabalável para conquistar riquezas e sucesso de forma rápida e quase mágica. É uma mensagem sedutora que vende a ideia de que basta mudar sua mentalidade para que o dinheiro, as oportunidades e a felicidade simplesmente apareçam no seu caminho. Mas será que é tão simples assim? A verdade, que quase nunca é discutida, é que essa visão pode ser altamente enganosa e até perigosa. A ilusão do sucesso rápido, o preço da expectativa irreal, o conceito de sucesso rápido, vendido por Napoleon Hill e tantas outras obras baseadas nessa filosofia, cria uma expectativa quase irreal sobre o que é necessário para atingir a prosperidade. Quando você lê frases como "você pode conseguir tudo o que quiser se apenas acreditar", o cérebro dispara uma vontade de ação, mas também cria um gatilho psicológico que torna os resultados imediatos uma necessidade. Ao perceberem que o pensar positivo sozinho não resolve todos os problemas, muitos acabam se culpando, acreditando que falharam por falta de fé, por não serem fortes o suficiente ou por não terem feito o suficiente. Essa autocrítica profunda é um dos efeitos colaterais mais silenciosos do pense e enriqueça. A criação de um ciclo tóxico onde a frustração e a ansiedade tomam conta. O impacto da ansiedade e da autocrítica. Esse ciclo emocional negativo pode ser prejudicial não apenas para o progresso financeiro, mas para a saúde mental e emocional da pessoa. A pressão constante para alcançar resultados imediatos gera ansiedade, noites mal dormidas, sentimentos de inadequação e até depressão. Pessoas começam a internalizar o fracasso como uma falha pessoal, quando, na verdade, são vítimas de uma expectativa social e mercadológica irreal. Além disso, a mentalidade do pense e enriqueça pode incentivar uma falsa sensação de controle absoluto sobre a vida. Embora seja saudável e poderoso acreditar que podemos influenciar nosso destino, ignorar os fatores externos, como o contexto econômico, oportunidades, educação, saúde, rede de apoio, pode levar à frustração. É um erro pensar que tudo depende unicamente do pensamento e da atitude. Sucesso sem preparo. As armadilhas do crescimento acelerado. Outro efeito colateral grave do sucesso rápido é o fato de que ele pode acontecer antes que a pessoa esteja emocionalmente ou estruturalmente preparada para lidar com ele.
Já vimos inúmeros exemplos de empreendedores, artistas, atletas e profissionais que alcançaram reconhecimento ou ganhos financeiros significativos em pouco tempo, mas que não tinham maturidade emocional, conhecimento financeiro ou suporte adequado para administrar essa nova realidade. Sem esse preparo, o sucesso pode virar uma armadilha. Investimentos errados, relações desgastadas, estresse elevado e a sensação de não pertencimento são comuns. Em muitos casos, o burnout, a exaustão física e mental, ocorre justamente porque a pressão para manter o ritmo acelerado é insustentável. Por isso, o pense e enriqueça pode acabar levando não só ao fracasso, mas a um sofrimento emocional profundo, quando os ensinamentos não são complementados com autoconhecimento, planejamento e suporte. A importância do equilíbrio, muito além do dinheiro. O pense e enriqueça tem uma falha fundamental. Ele enxerga o sucesso como algo exclusivamente material, focado em dinheiro, bens e status. Mas o verdadeiro sucesso, aquele que traz satisfação e felicidade duradouras, envolve um equilíbrio muito maior. Saúde mental, relacionamentos saudáveis, propósito de vida e bem-estar emocional são peças fundamentais para um sucesso sustentável. Ignorar esses aspectos pode fazer com que a conquista financeira se torne vazia, deixando um sentimento de insatisfação profunda. Muitos que seguem cegamente os princípios do pense e enriqueça acabam descobrindo que, apesar de terem acumulado riqueza, a felicidade e a sensação de realização continuam distantes. Isso ocorre porque o método tradicional não prepara as pessoas para lidar com os desafios internos que acompanham o crescimento, como a solidão, o medo de perder o que conquistaram ou a pressão para manter uma imagem. O contexto histórico e social. Por que essa filosofia está desatualizada? O livro original de Napoleon Hill foi escrito em um contexto muito diferente do que vivemos hoje. Ele surgiu no início do século XX, numa época em que o capitalismo estava em expansão e o sonho americano era o principal motor da sociedade. As condições econômicas, sociais e culturais eram muito distintas e a visão que Hill transmitia refletia a mentalidade daquele tempo. Hoje vivemos numa era de grande complexidade. A economia global está interligada, a tecnologia muda rapidamente, o mercado de trabalho é mais competitivo e os desafios sociais são maiores. Além disso, o acesso desigual a oportunidades e recursos não pode ser ignorado. Manter a narrativa de que basta pensar positivo para enriquecer, sem considerar essas mudanças, é não apenas simplista, mas perigoso. Isso gera frustração e exclusão, pois muitos acabam se sentindo culpados por não conseguirem alcançar resultados que, na verdade, exigem um contexto social e estrutural muito maior. Como transformar essa filosofia em algo realmente útil? Apesar das críticas, o Pense e Enriqueça contém elementos poderosos e verdadeiros. O poder do pensamento positivo, da definição de metas claras, da persistência e do autoconhecimento são fundamentais para qualquer jornada de sucesso. O problema está na forma como essas ideias são apresentadas, muitas vezes de forma simplista e mágica. Para realmente se beneficiar dessa filosofia, é preciso contextualizá-la. Pratique o pensamento positivo de forma consciente, reconhecendo que ele é uma ferramenta, não uma garantia. Desenvolva inteligência emocional para lidar com os altos e baixos da jornada, aprendendo a ser resiliente e compassivo consigo mesmo. Planeje financeiramente cada passo, buscando educação financeira e suporte profissional. Reconheça suas limitações e celebre pequenos avanços, para não criar uma cobrança excessiva. Busque propósito e equilíbrio, entendendo que dinheiro é um meio, não um fim. O papel da autenticidade e do autoconhecimento.
Uma das maiores lições que muitos ignoram quando seguem a filosofia do pense e enriqueça é a necessidade de autoconhecimento profundo. Entender seus valores, paixões, medos e limites é essencial para construir um sucesso genuíno e duradouro. Sem isso, você pode acabar perseguindo metas que não são verdadeiramente suas, movido apenas por expectativas externas ou pela pressão social, o que gera insatisfação e burnout. Ser autêntico é a base para um sucesso que respeite sua individualidade e traga realização real. Isso significa que o caminho pode ser diferente para cada pessoa, e não existe uma fórmula única para todos. Conclusão: a verdade que tentam esconder de você. A verdade que muitos que promovem o pense e enriqueça não querem que você saiba é que não existe mágica ou fórmula secreta para o sucesso. É um processo complexo que envolve muito mais do que pensamento positivo. Envolve preparação, planejamento, autoconhecimento, disciplina, paciência e uma dose saudável de realismo. Se você quer alcançar a prosperidade verdadeira, precisa estar disposto a enfrentar desafios internos e externos, aceitar suas limitações, aprender com os erros e celebrar suas conquistas com equilíbrio. O poder está em você, mas ele é construído, não simplesmente ativado com um pensamento mágico. E essa é a verdadeira liberdade. Não depender de promessas vazias, mas construir seu próprio caminho com consciência, coragem e autenticidade. Como se proteger das armadilhas do pense e enriqueça e construir um sucesso real e duradouro. Agora que você já conhece as verdades ocultas e os perigos invisíveis por trás do pense e enriqueça, a pergunta que fica é: como se proteger dessas armadilhas e construir um caminho sólido e verdadeiro rumo à prosperidade? O primeiro passo é entender que a construção do sucesso não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Não adianta querer resultados rápidos e milagrosos se você não tem uma base firme para sustentar esse crescimento. Isso exige preparo emocional, financeiro e estratégico. 1. Cultive a consciência e a realidade. É essencial cultivar uma consciência clara sobre onde você está hoje. Avalie sua situação real, finanças, saúde, rede de apoio, habilidades e conhecimentos. Sem essa visão realista, qualquer plano pode ser baseado em ilusões. Visão realista, qualquer plano pode ser baseado em ilusões. Além disso, valorize o aprendizado constante. Nenhum livro ou fórmula pronta substitui a experiência e a evolução pessoal. Esteja aberto a ajustar suas estratégias conforme o mercado, sua vida pessoal e seus próprios desejos mudem. 2. Fuja do achismo e busque educação de qualidade. O pense e enriqueça incentiva a crença, mas não necessariamente o conhecimento técnico e prático. Essa falta de base sólida é o que leva muitos a tropeçar. Invista em educação financeira, desenvolvimento pessoal e profissional de qualidade. Procure mentores e cursos que tragam resultados comprovados e que valorizem o equilíbrio entre mente, emoções e ação. A verdadeira transformação acontece quando você alia o pensamento positivo com habilidades concretas e aplicáveis. 3. Defina metas realistas e planejadas. Sonhar grande é importante, mas é necessário dividir esse sonho em metas menores, concretas e possíveis de alcançar. Faça um planejamento financeiro detalhado, defina prazos, recursos e estratégias para cada etapa. Isso evita frustrações e cria uma sensação de progresso constante que é essencial para manter a motivação. 4. Desenvolva a inteligência emocional. A jornada para o sucesso é repleta de desafios, frustrações e momentos de dúvida. Desenvolver a inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, entender e administrar suas emoções, é fundamental para não se deixar abater.
Pratique a autocompaixão. Busque ajuda quando necessário e aprenda a lidar com o fracasso como uma oportunidade de crescimento, não como um motivo para desistir. 5. Equilibre sua vida. Nunca se esqueça de cuidar da sua saúde física, mental e dos seus relacionamentos. O sucesso financeiro é muito menos valioso se vier às custas da sua qualidade de vida. Dedique tempo para descansar, cultivar hobbies, passar momentos com pessoas queridas e manter uma rotina saudável. Essa base fortalece sua energia e foco para a conquista dos seus objetivos. 6. Tenha paciência e persistência. A construção do sucesso verdadeiro exige tempo. A pressa pode levar a decisões precipitadas que custam caro. Mantenha a disciplina diária, mesmo nos dias em que a motivação estiver baixa. A persistência é a chave que transforma esforço contínuo em resultados concretos. 7. Seja autêntico e fiel ao seu propósito. Não busque o sucesso pelos olhos dos outros. Descubra o que realmente importa para você, o que faz seu coração vibrar e onde você quer chegar de verdade. Essa autenticidade gera uma força interna que impulsiona suas ações e ajuda a superar obstáculos que, de outra forma, poderiam desanimar você. Para construir um sucesso real e duradouro, você precisa muito mais do que pensamento positivo. Precisa de conhecimento, planejamento, inteligência emocional, equilíbrio e uma conexão verdadeira com seus valores. O Pense e Enriqueça pode ser uma ferramenta poderosa, desde que usada com consciência, responsabilidade e visão ampla da realidade. Só assim você poderá transformar suas crenças em ações concretas e colher os frutos de uma prosperidade que não depende de mágica, mas de esforço real e sustentável.